Boa noite, queridos. Mais uma noite aqui no Reino TV. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever nessa programação mais que abençoada. Hoje nós vamos convidar aqui o pastor Jairo, presidente da Vida, Associação Cristã de Capelania, uma instituição que trabalha com capelania, missões urbanas. Boa noite, pastor Jairo, tudo bem? Boa noite, irmã. Graça e paz. A paz, muito obrigada pelo seu tempo aqui, teólogo pelo seminário de Noel Nicodemo Zeller e autor dos livros A Hora Sexta, Daniel Novo Convertido. Tudo bem com você, pastor? Graças a Deus, irmã. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade. Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu trabalho aqui para o nosso público do Ministério Reino. Tá certo. A gente está com uma proposta hoje de falar sobre capelania, né? Os fundamentos da capelania, a história, e também a importância desse ministério, a relevância desse ministério nos tempos que nós vivemos atualmente, e sempre com a conexão, com o fundamento bíblico que esse trabalho necessita e que ele nos fala da necessidade, daquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Pastor, essencialmente há uma diferença entre missões urbanas e o trabalho que é feito na capelania. As pessoas confundem às vezes. Eu gostaria de explicar qual a diferença? Certo. A capelania, a questão da diferença entre capelania e missões urbanas, é preciso que a gente considere que tudo isso faz parte do Ministério de Ação Social da igreja na atualidade. Sim. Então, a ação social cristã evangélica, ela tem algumas divisões. A primeira delas, então, é a capelania, a segunda, missões urbanas, e a terceira a gente pode considerar missões rurais. Entendi. Tudo isso faz parte da ação social. Agora, missões transculturais, aí já seria uma outra coisa, né? Já seria ir pregar o evangelho em outras culturas. Você entendeu? Então, essas coisas, a capelania e as missões urbanas, elas estão muito próximas. Pastor, como se deu o início da sua história com esse campo? A gente estava conversando um pouquinho antes que não é todo pastor que tem esse chamado diretamente para o campo, assim, né, no face-to-face. Como que isso aconteceu com a sua pessoa, pastor? Conta um pouquinho para nós. Olha, assim que eu vim para a igreja, eu sempre senti, assim, essa questão da ação social, da ajuda humanitária, do amor ao próximo, né? Eu sempre me senti cobrado pela palavra desses trabalhos, sabe? E eu, ao mesmo tempo, eu olhava um pouquinho para os irmãos e não via ou não entendia que aquilo estava sendo feito da forma como eu estava vendo que a palavra nos cobrava sobre esses ministérios, né? Então, dizia lá que o amor precisava se materializar, que nós precisamos realmente, assim, você pega uma passagem como aquela passagem do bom samaritano. Exatamente. Né? Onde ali Jesus, ele é muito direto quando ele está falando ali, ele diz assim, olha, passaram muitas pessoas diante da necessidade dos outros. E eles passaram e cada um teve uma reação. Mas o bom samaritano, né, como diz o texto lá, ele passou e ele sentiu que era preciso fazer alguma coisa por aquela pessoa. Né? E então ele tomou todas as providências necessárias. E Jesus ainda diz lá no templo assim, aquela pessoa perguntou para ele, mas qual é o meu próximo? Senhor, qual que é o meu próximo? E Jesus disse para ele, olha, ou melhor, né, Jesus perguntou, quem foi o próximo para aquela pessoa que estava ali no chão? Sim. Então, aquele homem que estava no templo respondeu, aquele que usou de misericórdia com ele. Né? Aí Jesus disse para ele assim, então vai tu e procede da mesma forma. E aí eu entendia toda essa palavra assim como uma cobrança muito grande, que a gente não podia ficar parado diante de determinadas necessidades que nós vimos nas pessoas. E por me sentir cobrado assim, eu ia buscar informações e buscar assim um envolvimento com esse trabalho, e quando eu vi, eu já estava fazendo algumas coisas que normalmente as pessoas na igreja não faziam.
Quer dizer, pastor, que o envolvimento e o comprometimento fazem toda a diferença no ID. Exatamente, o envolvimento com as coisas de Deus, sabe? Quanto mais a pessoa cresce espiritualmente, mais ela tem vontade de atuar nesses ministérios, mais ela quer dar a sua contribuição, mais ela sente que ela pode fazer um pouquinho mais. Então, o envolvimento da pessoa com Deus, em primeiro lugar, faz com que ela comece a se sentir assim, a sentir vontade, a sentir prazer, a sentir alegria de ver assim algum tipo de ministério como esse se realizando. Não é mesmo? Pastor, vamos falar um pouquinho da capelania? Só tem alguma história? Só deve ter várias histórias, com certeza. Tem alguma que te marcou na capelania, pastor? Olha, irmã, tem muitas histórias, né? É um ministério que gera muitos frutos. Como a gente estava conversando um pouquinho antes, esse ministério, ele nos leva a buscar essa consagração espiritual, a estar pensando nas coisas de Deus e a se envolver. E há muito tempo atrás, assim, quando eu estava aprendendo um pouco desse ministério, eu me deparei com um escritor que ele dizia o seguinte: consagre-se para Deus, que ele levará você para encontros espirituais. Verdade. Você entendeu? Então, o encontro, o que ele queria dizer com encontro espiritual? Encontro espiritual é aquele momento que Deus quer usar você. Cada pessoa que está junto conosco. Tem um momento na nossa vida que Deus, o propósito dele é que o instrumento dele, naquele momento, vai ser cada um de nós. Vai ser você aí, querido irmão, pessoa que está acompanhando o programa. Vai ser você, irmão. Eu sei que muitas vezes você esteve envolvido aí com os trabalhos, com a obra de Deus, não é? Mas tem um momento que Deus vai reservar para nós. Tem um momento que ele quer usar você, especificamente, né? Então, por isso a palavra diz, né? A gente tem que voltar lá para aquele texto de Josué, que nos diz o seguinte: santificai-vos, e amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Quanto mais nós estamos nos consagrando, quanto mais nós estamos nos envolvendo com Deus, mais nós podemos ser um instrumento nas mãos dele, não é? E isso gera frutos. Então, por exemplo, uma das raízes da capelania, os textos, né, que são básicos para nós, por exemplo, aquele momento, Mateus 25, 31, quando Jesus nos diz ali na palavra: eu estive nu e você me vestiu, eu tive fome e você me deu de comer, eu estive preso e você foi me ver, eu estive enfermo e você me visitou, eu era estrangeiro e você me acolheu. Né? Então Jesus disse, olha só, quando falta essas coisas, quando falta esse envolvimento de ver que a gente pode estar bem, mas existem pessoas tão próximas a nós que vão precisar dessa atuação, que vão precisar de nós, até mesmo nós, né? Em quantos momentos assim que a gente está ali e que Deus vai usar alguém para nos ajudar. Hoje sou eu que estou ajudando alguém, mas amanhã sou eu que estou precisando. E teve algumas vezes que Deus enviou pessoas para me ajudar, que fizeram coisas maravilhosas por mim. Você entendeu? Mas isso tudo gera esses frutos que a gente vê, assim, nessa caminhada, no hospital. Então, um dos fundamentos é esse texto aí de Mateus 25. Sim. Se você também pegar ali Isaías 58, o profeta fala ali naquele momento do jejum e da intercessão, né? E o povo judaico, eles jejuavam com muita força, com muita raça, né? E ele falou assim, mas está faltando uma coisa para vocês. Que jejum é esse que vocês estão fazendo que torna vocês umas pessoas assim de coração frio para com o seu próximo? Quando você tiver o coração mais aberto, juntamente com essa intercessão que você fizer, aí a tua luz vai resplandecer. O teu relacionamento com Deus, ele vai crescer. São textos que são básicos, assim, tanto para missões urbanas quanto para capelania, que nos mostram muito, assim, dos motivos pelos quais nós temos que levar essa mensagem do Evangelho para as pessoas. Você entendeu? Pastora, em muitos momentos a gente observa as pessoas declarando que às vezes não tem o chamado.
eu não sei o que fazer, eu só sei fazer suco, eu sou uma cantineira, eu só sei apertar um parafuso. Será que eu vou ser útil na obra? Será que eu vou ser útil em campo? Será que isso também é classificado um chamado missionário? Queria que você desse um encaminhamento aí, porque a gente conversa com as pessoas e vê-las fazendo esses comentários. O que você quer dizer sobre isso? Olha, chamado é uma coisa assim, bastante interessante também, porque a gente precisa avaliar isso assim com muito cuidado, critério, examinando a palavra em relação a isso, mas nós precisamos lembrar sempre dessa máxima que tem no meio das igrejas, que Deus diz assim, às vezes as pessoas pensam assim, eu tinha que ter dons, eu tinha que ter talentos, eu tinha que ter, assim, uma fé, uma força, né? Eu tinha que ter algo especial para poder fazer a obra, e eu não sinto que tenho isso. Isso, exatamente. Mas nós precisamos voltar o nosso pensamento para a palavra, porque a palavra nos diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo. Né? Então, Deus chamou aqueles que não são, porque Deus, e a gente pega lá na história do povo de Israel, o povo de Israel também aconteceu isso. Deus fez questão de chamar um povo que estava escravizado naquele momento. E para dizer para ele, olha, você estava sobre a escravidão no Egito. Eu fui lá e te tirei. Quer dizer, Israel não era ninguém. Né, pastor? Eu falo que o Senhor, ele confunde os letrados, os sábios, ele conta, inclusive, com esses improváveis do Senhor. Eu vejo isso muito acontecer. As pessoas, elas se deixam ser usadas para a obra, para os ministérios, e o próprio Senhor vai capacitando, vai qualificando, vai aperfeiçoando a pessoa. E geralmente são pessoas improváveis, que às vezes ninguém daria algo por ela, e ela própria não crê nesse potencial em Cristo Jesus. Ela ainda não se descobriu e não descobriu o seu potencial em Jesus. O senhor tem essa percepção também? Exatamente. Como eu estava te dizendo, é aquela máxima que a gente fala pelas igrejas. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Deus prefere capacitar aqueles que Ele chama. Verdade. Não é? Então, Deus, Ele nos prepara e muitas vezes Ele faz isso no campo. Agora, uma das coisas que eu noto, irmã, em relação a essa questão de chamado, é que normalmente isso começa com um toque no coração da pessoa. A pessoa sente, assim, a necessidade daquele ministério, daquele trabalho. E ali começa. Eu me lembro de uma missionária, por exemplo, que ela dizia no testemunho dela, assim, olha, eu tenho tanta pena dessas pessoas que não sabem ler, porque como é que elas vão ler a Bíblia? É tão maravilhoso você ler a Bíblia, e ela dizia no testemunho dela que isso sempre incomodava. Ela, na igreja, um dia estava na igreja, e o Espírito Santo falou com ela assim, ela falou mais uma vez, Senhor, aquela irmã lá não sabe ler, coitada, né? E aí o Espírito Santo falou com ela, pois é por isso que eu quero usar você para ensinar para ela. Uau! E ela pensou assim, mas Senhor, eu não posso, eu trabalho no banco. Mas aí o que aconteceu? Ela largou tudo para trabalhar num ministério chamado AEI, que esse ministério alfabetizava pessoas usando a Bíblia. E a maioria das pessoas, quer dizer, grande parte dessas pessoas que foram alfabetizadas assim, receberam Jesus também como seu Salvador na sua vida. Então, muitas vezes, isso começa pelo toque no coração do Espírito Santo. Começa ali, né? Aquela pessoa sente aquela necessidade. Mas as pessoas também passam por isso. A gente tem que pedir confirmação de Deus para aquilo que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai orando. Fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu peço que o Senhor me mostre, eu peço que o Senhor confirme, porque tem também a confirmação, não é, irmã? Verdade. Pastor, o campo missionário, a prática, é para todo mundo? Olha, não é para todo mundo. A maioria dos projetos missionários, as agências missionárias, as instituições de missões, elas dizem assim, olha, missões se realizam com o joelho de quem ora, com a contribuição daqueles que contribuem e com os pés daqueles que vão. Verdade. Então, missões se realizam
basicamente com todos nós, é todo o povo de Deus, né? Um orando pelo outro, enquanto eu, por exemplo, eu sei que vocês têm diversos parceiros também, né, que trabalham em diversos campos, e aqui também na Capelania Vida nós também temos diversos parceiros. E eu sei que eu não... Pastor, desculpa interromper, é bom lembrar que o senhor considere o Ministério Reino como parceiro seu aí, viu? Amém, amém, glória a Deus por isso. Vamos lembrar de orar uns pelos outros, né? Amém, com certeza. Mas essa necessidade da gente orar uns pelos outros. Por exemplo, a gente está aqui, mas eu sei de um missionário que está com... uma missionária que está com 20 mulheres se recuperando. Eu sei de um parceiro meu que está na casa de recuperação dele ali com 50 homens. Verdade. Eu não estou fazendo a mesma coisa que ele, mas eu estou orando por ele, e quando eu posso, eu faço algo por ele, e ele, quando pode, faz algo por mim também. E assim a gente vai, né? Trabalhando pelo reino, e, como eu te disse, a capelania, uma das coisas que a gente tinha enfatizado antes, a diferença de capelania para missões urbanas, Sim. é que a capelania, ela é um trabalho, né, um ministério realizado em uma instituição que não necessariamente é confessional. A maior parte dos trabalhos de capelania é realizados em instituições que pertencem ao Estado, que é laico. Verdade. Você entende? Então, quer dizer, que isso aí não é uma instituição nossa, da igreja, não é confessional, ela não é batista, não é presbiteriano, não é assembleiano, mas a gente, como capelão, está inserido ali. Por exemplo, nós temos um ministério no Hospital de Santa Luzia. Sim. Já tem alguns anos que a gente tem uma parceria com aquele hospital, e ali tem pessoas de diversos segmentos, diversas religiões, até aqueles que não professam religião nenhuma. Verdade. E eles aprenderam ali naquele hospital, tanto ali também, como, por exemplo, no Hospital Municipal de Contagem, que nós temos uma equipe também, uma equipe maior, porque o Hospital de Contagem, só de funcionário ali, é 1.500 funcionários, sabe, irmão? Muita gente. Muita gente. Imagine você fazer uma capelania neste local. Então, as pessoas ali, elas são de diversos segmentos, mas a capelania, ela presta uma assistência. Para eles é assim, é uma assistência religiosa. Para nós, a gente diria que é uma assistência social, psicológica e espiritual. Verdade. Porque nós vemos na perspectiva evangélica, né? Sim. Mas depois que eles conhecem esse ministério, que eles vê ali a gente levando essa mensagem, que eles têm um contato, porque é feita assim a visitação para os enfermos, né? Cumprindo aquilo que Jesus disse. Sim. Eu estive enfermo, e você foi me ver, né? Foi lá. Você foi, você se arrancou de onde você estava e você foi. Saiu da sua zona de conforto e foi para lá. Exatamente. Jesus falou assim, nós conhecemos o texto, né? Jesus nos disse ali, quando você fez isso para alguém, você fez para mim, né? Você fez para mim, você fez para Jesus, você fez para a glória de Deus, né? Então, assim, quando a gente vai no hospital, então a gente faz um ministério não só com os enfermos, a gente faz um ministério também com os funcionários. E quando tem condições, também com as famílias daquelas pessoas. Com certeza. Do enfermo e do funcionário. Também da diretoria. Tem uma irmã da capelania, ela dizia assim, pastor, quando eu chego naquele hospital, a diretora fala assim, não deixe de passar na minha sala para fazer uma oração por mim. Aleluia. Você entende, irmão? Então, eles passam a conhecer a relevância desse ministério. Verdade. E eles já passam, assim, a dar valor para nós também. Eu já vi vários capelães chegarem para mim dizendo, olha, pastor, a gente... que tem um recesso, né? Tem um recesso em julho. Esse ano está tudo diferente, né? Mas normalmente tem um recesso em julho. Aí, quando a capelania entra de recesso, aí é 15, 20 dias, sem ir no hospital,
Aí os capelães, quando eles voltam, eles falam assim, as pessoas dizem para ele, vocês sumiram, vocês não podem sumir. Vocês oram pela gente aqui nesse lugar. Oh, Deus, saudade, a gente sentiu a sua falta, né? Então, eles começam, assim, a não imaginar mais o hospital, mas pode ser também a escola, mas eles começam a imaginar, eles não querem, eles não gostam mais de imaginar aquele lugar sem o ministério, sem a capelania, você entendeu? Então, é muito gratificante quando a gente vai e quando a gente vê os frutos sendo gerados, sabe? Mas os capelães, as pessoas quando respondem aquilo que Jesus disse, quantas vezes, assim, tem coisa que é para o reino de Deus, sabe, irmã? Tem coisa que é para o reino de Deus. Por exemplo, quando você vai no CTI e uma pessoa olha para você e ela não está em condições de falar, mas ela faz um pequeno gesto assim com a cabeça, ou então ela... Sinal, né, pastor? Pequeno sinal. E ela fala assim, eu vou orar por você. Vou orar pela sua vida. Aí depois que ela ora, ela pergunta, mas olha só uma coisa, você quer fazer esse compromisso com Jesus hoje? E aí a pessoa pega e faz assim, com toda a força que ela pode, ou então ela pisca o olho. Um restinho de força dela ali. Exatamente. E ali, quando isso acontece, a pessoa então faz o compromisso dela com Jesus, e muitas vezes, assim, parece, sabe, que ela está só esperando a sua oportunidade. Porque em alguns momentos aquela pessoa vai partir. Mas muitos deles vão partir com Jesus. E eu só está me fazendo pensar que às vezes a gente ora por familiares, né? A gente falou, Senhor, né? No momento final, talvez, então, que se arrependa, e fico pensando que esse arrependimento, esse start, passa pela capelania. Que vocês, campelões, tão abençoados e abençoadores, vão estar lá, talvez, em vários momentos finais ou pré-finais, para serem facilitadores da palavra de Deus, que foi semeada no coração daquelas pessoas, e no leito de morte aquilo vai florescer, não é verdade? Exatamente. Às vezes, assim, isso acontece no leito de morte, às vezes acontece também assim, no cotidiano. A gente vê assim, muitas coisas acontecerem muito rapidamente ali no hospital, mas, por exemplo, uma vez eu fui... Ninguém queria ir para o hospital nesse dia. E eu falei assim, não, hoje eu sinto que eu preciso ir. Eu fui sozinho. Só não consegui terceirizar nesse dia. Nesse dia eu não consegui a equipe, eu não consegui as pessoas para me ajudar. Ninguém quer isso, eu pensou, vou ter que ser eu mesmo. Eu vou. Não, mas é porque eu ia, mas eu queria que a equipe fosse junto comigo. Mas naquele dia eu estava sozinho. E eu falei assim, não, mas hoje eu vou, porque eu sinto que é para mim ir. E quando eu cheguei no último leito, para conversar com a última pessoa do último quarto, era uma senhora, e quando eu conversei com ela, naquele dia, assim, quando eu cheguei lá, eu estava sentindo que era o dia de fazer apelo, porque nem sempre é para fazer apelo, né? E eu conversei com aquela senhora e perguntei para ela se ela queria receber Jesus na vida dela. E aí ela disse que sim. E a filha dela estava do lado dela, essa situação que você falou. A filha dela estava do lado dela. Quando tudo terminou, ela me agradeceu e disse, olha, hoje eu orei e pedi a Deus que enviasse alguém para falar com a minha mãe. Porque a minha mãe, da minha família, é uma pessoa que ainda não tinha recebido Jesus na sua vida. Então, quer dizer, quando eu falei para os outros, eles falaram assim, hoje você foi enviado. Dá uma emoção, né, pastor? Eu fico pensando... Dá uma emoção, sabe? Né? Agora, tem também... Fico pensando na diferença gigantesca da pessoa partir com Cristo e partir sem Cristo. Né? Exatamente. Mexe muito. Irmã, são tantas histórias, sabe? São tantas histórias. Tem o meu amigo, o pastor Rogério, foi capelão do Hospital Evangélico Oficial, né? Ele recebia para isso, ele é pastor, e naquele momento ele era o capelão oficial ali. Uma das histórias que ele conta é que ele fez um casamento no CTI. Ele chegou para uma família, era o pai, a filha e a mãe. Uhum. E a mãe estava no leito de enfermidade desenganada. E ela disse assim para ele, pastor, tem 40 anos que eu sou amaziada com meu marido, tenho a minha filha, mas o meu sonho sempre foi casar. Oh, que maravilha, pastor. E aquele pastor... Desculpa interromper o senhor, desculpa. Pode finalizar, pode finalizar. Não quero te cortar.
Tá certo. Mas, então, aquele pastor, ele, então, fez uma oração com ela recebeu Jesus na vida dela, ele pegou a aliança dele, passou para o marido dela, todos eles fizeram a oração de entrega, sabe? E uma enfermeira emprestou a aliança para ela, e ele fez o casamento no CTI. Que emocionante. 2 dias depois, aquela irmã, né, faleceu, mas ele falou assim que ela tinha uma paz tão grande no coração, que ele sentiu assim, que foi tão gratificante isso que Deus fez, casamento no CTI, que estranho, abençoou né? aquela família grandemente. Eu fico alegre aqui, estou querendo chorar ao mesmo tempo, estou alegre. As histórias mexem com a emoção da gente, né, pastor? Olha, Amém, com certeza não é a nossa última conversa, e glória a Deus por isso, nós vamos conversar novamente. Nós estamos caminhando para o final. Queria te agradecer grandemente pela sua disponibilidade, pastor, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua gentileza em compartilhar conosco essas histórias tão especiais. Mas antes eu queria que o senhor tivesse 30 segundos de uma palavra de motivação para aquelas pessoas que estão paradas no seu ministério, pastor. Tem muita gente parada, não só por causa da pandemia, mas eu não sei, eu não... Vai para o campo, esquece que foi o Senhor da Seara que chamou e a pessoa está ali paralisada. Conversar com o Senhor, para mim, foi altamente motivacional. A gente acha que faz alguma coisa para Cristo e tem vontade de fazer mais e fica super empolgado, super motivado. Um grande abraço. Histórias como a do senhor, como os capelães. Um grande abraço para os capelães. Capelania hospitalar é uma paixão que eu tenho. Tá? Fiquei muito envolvida na entrevista, mas eu queria que o senhor desse esses 30 segundos aí, que o senhor desse um up em quem está mais ou menos parado aí. Para o ministério, para o reino de Deus. Pode dar uma motivação aí especial, ok? Amém, irmã. Olha, a todos os irmãos que estão acompanhando, olha, essa é uma direção que Deus tem. Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu sei que tem muita gente que tem muita vontade no coração de fazer isso. Lembre-se, se você buscar, se você se colocar à disposição de Deus, Ele vai te usar como um instrumento nas mãos dele. Isso é uma grande honra. Isso é uma coisa maravilhosa, porque quando você vê, assim, quando você lutar por isso, é preciso que tenha disciplina também. Que você comece e que você persevere. Porque os frutos vêm com o tempo. O ministério se desenvolve com o tempo. E às vezes o inimigo tenta te tirar do caminho em alguns momentos. Mas que você possa perseverar, porque você vai gerar frutos maravilhosos para o reino de Deus. Essa é a minha oração para a sua vida. Amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço para o senhor, para a sua família, para a sua comunidade, para os seus parceiros voluntários, para a turma que dá assistência para o senhor aí. E que o próprio Deus continue te fortalecendo, te dando coragem, intrepidez, ânimo, para você continuar esse trabalho de grande relevância no corpo de Cristo. Um grande abraço. Boa noite, senhor. Obrigado, Deus te abençoe. Querido, olha que entrevista maravilhosa, totalmente motivadora. Se você está aí parado, sem fazer nada na pandemia, está com um pouco de medo, confia no Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Trabalhe para o reino, incentive pessoas que querem trabalhar na seara do Senhor, coloque-se à disposição, curta, compartilhe, envolva-se de alguma forma que você vai ser abençoado de forma tremenda.